O Engenhão virou baile e a imensa torcida do Vasco, bem feliz, espalhada de norte a sul deste país e pelo mundo, acordou simplesmente feliz. Vitória do Vasco da Gama, contundente em cima do Fluminense. Vamos falar muito aí sobre essa partida que faz o Vasco da Gama galgar agora na parte de cima da tabela. Vamos passar aqui os jogos que aconteceram ontem, resultados esplendorosos do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo a reformulação do elenco cruz-maltino. Claro, vamos falar sobre a situação do investidor e também de reforços, porque essa semana é uma semana aí derradeira para o Vasco da Gama, e não é porque o Vasco da Gama venceu ontem que a gente não precisa de reforços. Precisamos e precisamos muito. E o Pedrinho tem que ter um pouco de ousadia, porque se contratar um pouquinho, dá ainda para chegar numa pré-Libertadores. E eu vou explicar o porquê. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para gentilmente se inscrever, fazer parte aí da nossa família e, por favor, verifique sempre o sininho. Pessoal, Vasco da Gama ontem venceu, muitos tricolores aí chorando por conta da arbitragem. A arbitragem ontem do Daronco, pelo incrível que pareça, foi uma arbitragem íntegra. Isto porque a gente cobrou e marretou toda semana aqui, cobrando igualdade. Então, a torcida do Fluminense não tem que reclamar de bola de mão ali em Vegete, porque a bola toca primeiro no chão, bate na mão do rapaz. Parar com essa palhaçada aí, nada vai tirar a magia, o futebol que o Vasco apresentou ontem. E foi uma vitória muito contundente, porque anteriormente, nas 5 últimas partidas, o Fluminense estava invicto. De 15 pontos, eram ali 13 pontos do Fluminense, né, sob o comando do Mano. E o Vasco estava ali numa série de 3 jogos sem vencer. Então, ufa, ufa, parece que aquele sal grosso que o torcedor jogou lá em São Januário fez sim muito e muito efeito. A gente coloca aqui a classificação para apresentar a vocês aí os jogos, né, que aconteceram ontem. O Fortaleza venceu o Criciúma, que é o nosso próximo adversário, perfeito. Lá na Arena Pantanal, o Grêmio conquistou uma vitória muito boa para cima do Cuiabá, 3-1. No Mineirão, ontem, o clássico de BH, de Minas Gerais, acabou 0-0. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0 e o Fluminense, perdão, e o Corinthians empatou o derby com o Red Bull Bragantino ontem 1-1. Hoje, daqui a pouquinho, o Botafogo vai a campo lá no Alfredo Jaconi. O Bahia vai jogar contra o Vitória, vai fazer o Bavi, 4 horas da tarde. Outro clássico aqui no Maracanã, Flamengo contra o Palmeiras. Teremos ainda São Paulo e Atlético no Morumbi, Inter contra Atlético Paranaense lá no Beira-Rio, perfeito? Vamos colocar aqui a classificação, porque é o seguinte, hoje, meus amigos, o Vasco da Gama subiu uma colocação, e isso aqui já está confirmado, porque o Red Bull ontem empatou. Então, é o seguinte, o Vasco ganhou uma colocação, o Vasco é o 10º.
O nosso campeonato, eu sempre disse aqui que é para fazer 45 pontos. Hoje o Vasco da Gama com 27 pontos, certo? Faltam 18 pontos. Hoje o campeonato do Vasco é para a parte de cima da tabela. É para a zona ali de classificação de Copa Sul-Americana, no mínimo. Perfeito? Por quê? Está faltando ali 6 vitórias para o Vasco da Gama. A gente tem 38 rodadas. Essa rodada ainda é a 21ª. O Vasco vai ganhar 6 jogos, com toda certeza, né, gente? Então, o campeonato do Vasco não é mais para rebaixamento. O Vasco abre ali, ó, 6 pontos de vantagem para o Corinthians, tá? E o Vasco ali com relação ao São Paulo, né, que é o primeiro time ali da zona da Libertadores, são 8 pontos. Lembrando, por que que eu acredito aí que o Vasco pode chegar numa zona de pré-Libertadores? Porque isso pode abrir um G9, campeão da Copa Sul-Americana, se for brasileiro, da Libertadores e também o da Copa do Brasil. Isso pode até abrir um G9. Nos últimos anos, abriu ali um G8, né? Se a gente for levar em consideração que hoje, né, o clube que está ali no G8 é o Atlético Mineiro, que tem 29 pontos, o Vasco está uma vitória do Atlético Mineiro. Mas para isso acontecer, o Vasco precisa fazer uma reformulação aí no seu elenco, abrir um espaço na sua folha. Essa semana a gente deve ter jogadores aí oficialmente deixando o Vasco, como o caso do Praxedes, que está acertado aí com o Atlético Paranaense. Hoje a gente teve um informativo aí da situação do Ryan, do Anderlecht, lá da Bélgica, quer contar com um atleta, né? O Eric Marcos, o Galdames tem proposta para poder sair, o Serginho também, o Rossi quer permanecer, mas não está nos planos. Então a gente vai ter uma reestruturação no elenco do Vasco da Gama. O Vasco que já tem um investidor aí por detrás para trazer reforços aí também para o Gigante da Colina. E ontem picotou muito essa situação da Crefisa aqui no Vasco da Gama, ganhando muita ênfase, perfeito? Então é o seguinte, Crefisa, em dezembro, provavelmente pinta aqui no Vasco, de todos os investidores que apareceram aí, é o que o Pedrinho tem preferência por conta da relação dele com o senhor Lamarck, tá? Palmeiras, para não dar impedimento, até já abriu lá para outras empresas patrocinarem e colocar o logo na camisa do Verdão. Então, é o seguinte, sobre a situação de reforços aí, a gente vai ter novidades essa semana, tá? Tanto para bem quanto para mal, a situação do Maurício Lemos deve ser resolvida agora na segunda-feira. O informativo que a gente tem é que as negociações avançaram muito nesse final de semana aí. O Vasco, na segunda-feira, já vai fazer o depósito aí das luvas ao atleta para a gente anunciá-lo mais tardar até terça, tá? Essa negociação que já era para ter sido aí sacramentada. O Vasco arrumou o dinheiro aí para trazer o jogador de 28 anos, o Xerife vem de BH. Situação do Brian Rodrigues. Ele recebeu a proposta do Vasco da Gama. A proposta agradou o jogador, tá? Proposta agradou o jogador, mas tem a situação lá envolvendo o América do México, tá? O América do México ficou de dar resposta para o Vasco aí na próxima semana. Não tem nada definido ainda com relação ao Brian Rodrigues. Uma proposta do Vasco da Gama por empréstimo, uma opção de compra. A tendência é que tenha uma contraproposta ali. Tudo é negociável. E o Vasco aí também vê a possibilidade do jogador Yuri César lá do Shabab Al-Ahly, perfeito? Então, o Vasco simplesmente se reforçando, e é bom que o Pedrinho tenha aí um pouquinho de ousadia.
Porque se o Vasco trouxer uns 3, 4 reforços aí, o Vasco vai mais longe. O Paiva vai ter mais material humano. Por falar em Paiva, não inventou, né, Paiva? Quando não inventa, faz o feijão com arroz bonitinho, as coisas dão certo. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.